E aí, turma de linguagens, eu sou o professor Teófilo Bevilacqua e nós temos agora uma questão maravilhosa, espetacular para a gente refletir aqui sobre linguagem, sobre compreensão. E o título do texto da questão nos diz o seguinte: o rastreamento de celulares contra o coronavírus e sua utilização como prova. E assim diz o corpo do texto. O acesso a dados de geolocalização da população por meio das antenas dos celulares teria como objetivo monitorar eventuais aglomerações de pessoas no presente tempo de isolamento social por conta do alto risco de transmissão do novo coronavírus e estrategicamente indicar tendências e apontar a eficácia de tais medidas. Trata-se de um mecanismo tecnológico inigualável para fazer frente a uma doença que não tem limites, ainda mais quando as operadoras de telecomunicação e de empresas parceiras responsáveis pela coleta de tais informações afirmam que os dados são agregados e anônimos, tudo com a finalidade de preservar a privacidade do cidadão. No entanto, verificada a aglomeração, qual será o próximo passo? A dissipação das pessoas por meio de policiais? Ainda que a captação da geolocalização das pessoas pelos seus celulares seja louvável, o grande enigma a se ter em mente é que, tão logo verificada a concentração, as informações de quem são as pessoas, onde estavam, por quanto tempo permaneceram, entre outras, não podem servir a outras finalidades, como, por exemplo, embasar um processo criminal. O propósito é único e bem definido: coletar dados e estrategicamente definir medidas para evitar a reunião de pessoas, devendo tais dados serem descartados após o período de isolamento social. Vamos então ao enunciado. O texto que discute o rastreamento de celulares durante uma pandemia pode ser caracterizado como pertencente ao gênero textual. Então, nós temos um enunciado muito claro. Quer saber? O texto que nós lemos faz parte, ele é composto, não é? De que gênero textual? Lembrem, quando nós pensamos em gênero textual ou gênero do discurso, nós temos que perceber qual a finalidade do texto. Os gêneros, eles são marcados pela função social. Então, por exemplo, uma crônica tem uma função social, a notícia, o editorial, a reportagem, o artigo de opinião. Então, ele tem, cada gênero, suas características, inclusive de construção, de estilo, de linguagem, de circulação. Há gêneros que circulam, por exemplo, no universo religioso. Há gêneros que circulam no universo médico. Por exemplo, uma receita médica, ela cumpre uma função específica. Sem dúvida, por exemplo, uma receita médica não é para emocionar ninguém, por exemplo, ela tem uma outra finalidade. Então, a partir dessas informações gerais sobre gênero textual, e ao lermos o texto que lemos, a alternativa A nos diz o seguinte, que o gênero textual a que o texto pertence é a crônica, por narrar temas atuais e do cotidiano de forma breve. Gente, de fato, a crônica é um texto narrativo que se baseia num fato do cotidiano, é um olhar do cronista sobre aquele fato, um olhar interessante, com uma linguagem que pode ser ali literária, pode ser um texto em primeira ou terceira pessoas, não é? Porém, nós não temos uma crônica. Não temos uma crônica. Primeiro, porque o texto não é narrativo. Ele não tem elementos narrativos, como personagem, um narrador. Não, ele se ancora num posicionamento a respeito de uma medida aí, contra o coronavírus. Então, não tem, digamos, a graciosidade literária de uma crônica, por exemplo. Portanto, a alternativa A não é
A B nos diz que é uma notícia. Não, a partir do momento em que eu vejo no texto ele afirmando que é inigualável, passando essa ideia de que é importante a medida, mas ao mesmo tempo questionando sobre como essa ideia vai se desenrolar, ele problematiza, se manifesta, portanto, ora positivamente, mas ao mesmo tempo questionadoramente, e uma notícia basicamente é impessoal. Ela não apresenta a pessoalidade subjetiva de uma opinião, de um juízo de valor. Então, alternativa B, que fala em notícia, por apresentar a descrição de fatos de maneira impessoal, não há impessoalidade. Há pessoalidade na manifestação da opinião. A notícia se presta basicamente a informar algo. Ok? Alternativa C nos diz o seguinte: trata-se de um editorial por trazer a opinião de um jornal acerca do tema discutido. De fato, o editorial também é um texto ali de tom dissertativo, argumentativo, é uma opinião. Só que ideologicamente ele traz a opinião de um grupo de comunicação. Por exemplo, um grupo, um jornal, uma revista. Então, o editorial de um jornal que não vem assinado, porque ele é a representação da opinião, da ideologia do grupo da comunicação, que é ali escrito por algum responsável, um editor-chefe, por exemplo, do jornal, da confiança dos donos do jornal, mas aqui nós temos um texto que tem de uma autora. Então, só pelo fato de ter uma autora, já se distancia do editorial. Alternativa D nos fala em reportagem por informar um acontecimento com base em juízos de valor da repórter. Não é uma reportagem. Uma reportagem, de um modo geral, ela inicia o texto fazendo uma grande descrição, descrevendo ali todo o elemento que vai ser reportado, e é possível que a reportagem lance aí o olhar do repórter analítico, opinativo, o que não ocorre nesse texto do ponto de vista da descrição. Não é? Como texto dissertativo, argumentativo, já apresenta o fato e já o analisa em seguida no desenvolvimento do texto. Nós temos, na verdade, aí o que está na alternativa é um artigo de opinião por conter a posição da autora acerca de um assunto do momento, no caso, o assunto coronavírus, que ela faz menção positiva sobre o mecanismo aí de controle, mas ela questiona sobre como vai ser utilizado. Portanto, a alternativa correta é sim artigo de opinião. Eu espero que vocês tenham entendido. Até o próximo encontro.